E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai aprender a como fazer roteamento no React. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto básico, utilizando aí o NPM. O meu já está criado. Para quem não sabe como fazer, é simples, é assim, ó. Primeiramente você tem, claro, instalar o NPM. Então basta instalar o Node.js que já vem com o NPM e aí você consegue utilizar ele. Se não sabe como fazer a instalação, procura aí na nossa playlist de Node.js que mostra na aula introdutória como fazer a instalação do Node.js. E aí, basicamente, você vai ter o NPM instalado. Se você rodar aí npm-v, você vai ter o gerenciador de pacotes Node instalado no seu computador. E aí, para criar um projeto React, a gente vai utilizar o npx create React App, e aí você vai definir o nome do aplicativo, da aplicação que você está criando. Dá Enter, que ele vai criar toda a estrutura do projeto para você. Legal? Aí depois basta você ir para dentro da pasta que foi criada. Então usa o CD e coloca o nome da pasta para você ir para dentro dela. E aí dentro dela você vai ter uma série de arquivos. Eu já tenho essa pasta já criada aqui e já aberta no meu editor, o Studio Code. Se você olhar na raiz do seu projeto, vai ter aí o arquivo package.json, que vai trazer os detalhes acerca do projeto, e as dependências. Para que a gente consiga trabalhar com roteamento, a gente precisa importar o React Router DOM, tá? Então a gente precisa importar aqui o React Router DOM. Para que você consiga fazer isso, a gente tem que instalar esse módulo no nosso projeto. Para instalar o módulo é bem simples, basta você rodar npm i de install, né? E você vai colocar aí agora React Router DOM. Ok? Dá Enter, o pacote vai ser instalado aí no seu projeto. npm i espaço React-Router-DOM. Eu já instalei. Vou rodar o comando de novo aqui só para ver o que dá. Ok. Aí você vai ver que no seu projeto vai ser, aí no arquivo package.json vai ser colocada aí a dependência React Router DOM. Legal? Aí agora a gente pode fazer as páginas para a gente conseguir navegar entre elas. Ok, aqui na pasta src a gente vai criar agora uma pastinha chamada Pages. Eu vou chamar de Pages, colocar em inglês, você pode colocar páginas que for melhor para você. Vou chamar de Pages. Dentro dessa pasta a gente vai criar aqui alguns componentes. Então eu vou criar aqui um componente que vai renderizar o que seria a minha página home. Então vou criar aqui um componente chamado home.js e vou criar também outro arquivo também dentro da pasta pages chamado contato.js, simulando também uma segunda página da nossa aplicação, do nosso aplicativo. E aí vamos criar aqui um componente. Então eu vou criar aqui um componente utilizando função mesmo, chamado home. Esse componente, ele vai retornar para mim um H1, apenas um H1, aqui basicamente a título de exemplo, e eu vou chamar aqui de home. E agora eu vou exportar esse componente para que ele fique visível para utilizar em outro local. Então, em outro módulo. Então, vou exportar esse módulo, né? Aí eu vou usar o export default, tá? Para exportar
esse componente, exportar esse módulo. Legal, estou usando aqui o default porque só tem essa função aqui, não tem outra alternativa. Legal? Não precisa especificar nada. Para quem não sabe trabalhar com módulos, importar e exportar módulos em JavaScript, você tem uma aula nossa aí que fala só sobre isso. A aula anterior aí da playlist de React fala sobre isso. Pronto, está ok o nosso componente Home. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o contato. Então, vou criar aqui um componente chamado contato, que vai retornar um elemento H1 também. E eu vou ter aqui contato. Agora basta exportar o módulo. Vou usar o export default também. E agora eu tenho esse módulo disponível externamente. Ok. Se a gente olhar aqui dentro da pasta src, a gente vai ver aqui o nosso código fonte, né? A gente tem aqui o index.js, que é o arquivo que está chamando aqui o React DOM.render para renderizar o que seria a nossa página inicial, que está onde? Está aqui no componente app. Então a gente vai lá no componente app, ele está aqui, ó, para a gente editar o que vai aparecer na nossa tela inicial. E é aqui onde a gente vai criar o nosso menu de navegação, de modo que a gente consiga navegar de uma página para outra, ou seja, da página home para a página contato e vice-versa, tá? Então isso a gente vai fazer dentro do arquivo app.js. E vamos aqui agora, primeiramente a gente vai tirar o que a gente não vai utilizar. Então pode tirar tudo que está dentro aí do return, pode apagar tudo. Tira essa importação padrão que é inserida aí quando a gente cria o projeto. Deixa só o CSS mesmo. E agora a gente vai importar alguns módulos do pacote React Router DOM, tá? Então, import. E aí a gente vai importar módulos nomeados, então por isso tem que colocar aqui as chaves. E a gente vai importar os seguintes módulos, pessoal, prestem atenção, é browser router. A gente vai importar um módulo chamado router, outro chamado route e outro chamado link. Da onde que vão vir esses módulos? Do pacote React Router DOM. Agora eu vou falar especificamente sobre cada um e para que ele serve. Então, primeira coisa, a gente tem que utilizar aqui o Browser Router. A gente vai utilizar aqui o Browser Router para envolver todo o nosso mecanismo de navegação. Então, tudo que a gente vai criar aqui de link de navegação, a nossa estrutura de navegação a gente vai colocar dentro do Browser Router. Legal? E aí a gente vai criar agora o nosso menu, tá? Pessoal, aqui em cima, ó, não é router não, tá? Aqui é routes. Tá? Eu me confundi aqui. Routes, tá? E aí agora a gente vai criar o que seria o nosso menu. Então vamos lá. Eu vou fazer uma lista, basicamente uma lista não ordenada, simulando como se fosse um menu. Dentro dessa lista eu vou ter aqui os itens da lista. E dentro dos itens da lista tenho os links de navegação. E aí para criar o link de navegação, a gente vai utilizar o módulo link. A gente vai utilizar aqui o link.
Você pode colocar o maior que e menor que ele já vai auto-preenchendo aí, tá? Então a gente vai usar o link. E aqui no link você vai dizer, ó, você vai utilizar aqui o atributo, a propriedade to, para indicar para onde esse link vai direcionar. Ou seja, qual a URL destino da navegação. Então, eu vou colocar aqui na raiz. Então, se essa raiz vai indicar para mim uma navegação para minha página home. Então, esse link vai direcionar para a raiz. E a raiz vai direcionar aí, equivale ao meu home. E aí vou fazer a mesma coisa, só que agora para outro destino. Agora eu quero para o que seria o meu destino de navegação, a minha URL seria contato. Então, quando alguém clicar nesse link, contato, ele deverá ser redirecionado para a página contato. Detalhes aqui, pessoal. Por que a gente está utilizando o link? O link a gente usa para navegação interna, ok? Se for navegação externa para um destino externo, você pode utilizar o ahref mesmo para esse propósito. Então, criado aí o nosso menu de navegação. Agora a gente precisa definir qual página vai ser renderizada de acordo com o link clicado. Para isso a gente vai criar aqui agora, mostrar as rotas possíveis. Então a gente vai utilizar aqui o routes. Dentro do routes a gente vai colocar as rotas de navegação que nós temos. Então eu vou utilizar aqui o route e vou fechar. E aí a gente tem que colocar aqui um atributo que é o path. A propriedade path, que é o caminho de navegação. Então, raiz. Então, eu tenho uma rota que é na raiz. Se ocorrer alguma navegação para esse destino, ou seja, raiz, eu quero renderizar o elemento. E aí você vai colocar aqui dentro das chaves qual elemento você quer renderizar. Que aí, no caso, é o elemento que vai ser retornado pelos componentes que representam as páginas, tá? Então, eu tenho aqui a página home, vai retornar apenas um H1 e o contato vai retornar também um H1, mudando só o texto. Ok? Então, o componente, você precisa colocar ele aqui dentro, ó. Então, home. Dentro das chaves aqui da propriedade element. Legal? Essa sintaxe foi adicionada aí na versão mais recente do React Router DOM, versão 6. E aí a gente tem uma pequena diferenciação da versão anterior. E aí vamos definir outra rota também. Então vou usar aqui o route novamente. Vou colocar o path de novo, definir um novo destino de navegação, que seria contato. Então, quando ocorrer uma navegação para esse destino, contato, eu quero renderizar o elemento contato. Ok? E aí, claro, a gente precisa importar esses módulos aqui, né, para a gente poder usar o componente. A gente tem aqui dois módulos, contato e home. E como é que eu faço para poder utilizar eles? Eu preciso importar eles onde você quer utilizar. Então, eu vou importar aqui. Como é um export default, você não precisa colocar chaves, põe só o nome do módulo. E onde é que está esse módulo? Aqui no meu caso está na raiz mesmo, aqui, na página, na pasta atual onde está esse arquivo web.js, tem aqui a página pages, e dentro da pasta pages eu tenho contato. Tá? Lembrando aqui que o ponto significa o diretório atual.
Ou seja, dentro desse mesmo diretório onde está esse arquivo, app.js, pasta pages, home, contato. E aí vou fazer a mesma coisa, só que agora com contato, que também está dentro da mesma pasta, né? Partindo da pasta atual, eu tenho pages e aí tenho contato. Como a extensão é JavaScript, você pode omitir a extensão do arquivo. A gente tem essa possibilidade. Então, recapitulando o que a gente fez, colocamos aqui o Browser Router para definir um container para todo o nosso sistema de navegação. Criamos um menu e aí utilizamos aqui o link para criar links de navegação interna. E aí a gente tem um link que direciona para a raiz e outro que direciona para o contato. E aí nós temos aqui também o routes, que mostra para a gente aqui as rotas possíveis de navegação, que vai controlar essa navegação. Então, quais são as rotas que nós temos? A gente tem aqui uma rota para a raiz. Se ocorrer uma navegação para esse destino, eu vou renderizar aqui o elemento, o componente home, que vai retornar para mim um elemento específico. Se ocorrer uma navegação para /contato, eu vou renderizar outro componente que vai retornar outro elemento para mim. E aí vamos ver o resultado disso tudo. Eu vou aqui para dentro do meu projeto e vou rodar agora o npm start para inicializar esse meu projeto. Ele vai inicializar o servidor e aí a gente vai ver o resultado disso. Ok, temos aqui o menu Home e ele já trouxe para a gente aqui o conteúdo do Home. Vou clicar agora em contato, pronto, navegou para o contato. A gente observa que aqui na URL também houve a mudança. Cliquei em Home, voltou para Home, contato, Home. E aí, claro, você pode criar vários destinos, todas as páginas da sua aplicação que forem aí acessíveis, navegáveis, você vai colocar aí dentro do seu menu e criar, claro, esses componentes do jeito que melhor lhe atende. Entendido, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu vou ter satisfação em ajudá-los. Se cuidem e até a próxima.